Salve, salve, galerinha esperta! E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Suave na nave? Na manha do jabuti? Beleza, professor? Então, top, legal. Manda um abraço para você, para o seu querido aluno que está aí do lado de você, para a professora presencial, para o professor presencial. Estamos iniciando mais uma aula de geografia. Essa viagem geográfica, ela permeia outras ciências, tá? Estamos ali próximo da questão sociológica, como veremos a seguir. Vamos lá no meu quadro, diretor? Então já começou a aula 2.1. O que a gente vai ver nessa aula? A gente vai ver que temos uma questão urbana que está influenciando a nossa vida. A gente tem a questão da influência urbana que também influencia o campo. Nós temos uma rede de cidades e também temos cidades e urbanização no mundo subdesenvolvido. Obviamente, se tem no mundo subdesenvolvido, quer dizer que ela está presente também no mundo desenvolvido, ok? Olha só, esse urbanismo no século 20 e 21, vamos lá, meu diretor? Ela vai ter contextos que a gente tem que fazer uma análise histórica no tempo e no espaço, beleza? Nunca percam esses objetos de estudo que sempre vão estar envolvidos com a geografia, tempo e espaço, ok? Vamos lá no quadro para entender isso melhor? Urbanismo no século XX, com as tecnologias promovidas pela Revolução Industrial, o concreto armado, o ferro, o aço, o alumínio, o vidro, entre outros materiais, criaram novas possibilidades de instalação urbana e assentamento dessa população. O urbanismo da primeira metade do século XX foi marcado pelo funcionalismo ou racionalismo, ou seja, pelo zoneamento urbano. Obviamente, meus queridos, vou começar a rabiscar aqui. Eu gosto do verde. Olha só, Revolução Industrial. Revolução Industrial. A gente já começa grifando uma palavra muito importante que você não pode perder de vista. É a Revolução Industrial que vai mudar para sempre o modo de ser, o modo de agir e o modo de viver da humanidade, ok? As cidades mudam radicalmente, as tecnologias também mudam radicalmente e continuam mudando, as técnicas também mudam. Obviamente que você tem que entender que o que eu vou falar aqui de um determinado momento, que pode ser, professor, isso aí é obsoleto, esse equipamento é obsoleto, isso aí não se usa mais. Perfeito. Vivemos num mundo que a gente diz hoje, ele é muito volátil, muito rápido as mudanças, ok? E, obviamente, a gente tem que entender que o que faz isso acontecer surgiu lá com a Revolução Industrial. Revolução Industrial que, ao longo dos anos, ok? Ao longo dos anos, ela vem mudando essa tecnologia. A máquina de tear a vapor não é mais a vapor. O navio a vapor não é mais a vapor. Lá da primeira revolução. Então, galera, tenham isso sempre em mente. As tecnologias foram diferentes do que é hoje, e a de hoje é diferente do que é daqui, talvez só 3 meses. Beleza? Professor, daqui a 3 meses, sim, sim. Tantos equipamentos estão sendo criados e reavaliados, refeitos, aprimorados todos os dias, para depois colocar no mercado para a gente comprar. Isso tudo inicia lá com a Revolução Industrial, ok? Mas vamos
como eu falei para vocês, a gente vai fazer uma abordagem também um pouco sociológica. Olha só, os trabalhadores que almoçavam ali durante a construção do edifício Rockefeller Center, lá em Nova York, em 1932. Uma imagem interessante, não é uma montagem, é uma imagem verdadeira. Professor, mas esses pessoal aí, professor, eles não são loucos não, professor? Como é que eles têm coragem de sentar ali, professor? Pode cair. Pois é. Novamente vou voltar para falar um pouco sobre algo que você ainda vai saber. Nessa época, não se tinha um trabalho dos sindicalistas, não se tinha um trabalho social da defesa do trabalhador. Então as pessoas morriam em acidente de trabalho, as pessoas não tinham a segurança do Estado. O Estado não dava garantias trabalhistas para essas pessoas. Isso vem alcançando vitórias ao longo de décadas. O que o trabalhador tem hoje são vitórias ao longo de muita luta, ao longo do tempo. Ok? Então, era uma vida urbana aquela ali que você está vendo. Ok? Vamos lá, meu diretor, no quadro. Então, essa visão que você está vendo aí era totalmente normal. Um rapaz, se colocarem uma imagem dessa hoje, trabalhadores fazendo isso, rapaz, isso dá um problema tão grande para a empresa que vocês não tem nem imaginam. Vai ser criticado pelo Ministério Público, pelo sindicato, pela vara de trabalho, pelo Tribunal do Trabalho, enfim. Isso aqui era uma realidade de mais de um século atrás. Coisa que, obviamente, a gente sabe que ainda ocorre, mas é muito menor a incidência do que era antes, porque não se tinha garantia de trabalho, ok? Então, como eu falei para vocês, as cidades se diferenciam das que existiam lá no século XIX, entre outros fatores, pela função ligada principalmente ao setor terciário. Essa característica dá nova dimensão à forma de se conceber, de se construir uma cidade. Com a globalização e o aumento da oferta e demanda de serviço, as cidades reforçam seu comando na economia mundial. Então, meus queridos, olha só, mais uma informação importante aí. Setor terciário da economia. Gravem isso. Vamos só relembrar? Setor primário. Vamos lá relembrar. Indústria de base. Pega a matéria-prima, não é isso? Commodities, soja, que a gente aqui em Rondônia exporta para o mundo, vindo lá do Mato Grosso em Rondônia, exporta aqui pela hidrovia do Madeira. Commodities, então isso é setor primário. Setor terciário é a transformação dessa matéria-prima, é a indústria que transforma a matéria-prima. Já o setor terciário, esse sim é a grande sacada do mundo moderno. É onde se cresce muito para se desenvolver as cidades. Ok? Professor, como assim? Dá um exemplo. Você vai para a cidade, você vai lá no centro, você já anota o que você vai fazer. Eu vou tirar cópia do documento. É serviço. Eu vou também comprar uma camisa. Comércio, serviço. Eu preciso ir no advogado. Serviço. Eu vou no médico também porque estou com tosse. Igual como eu estou hoje. Serviço. Então, isso são serviços. Os serviços, eles são a grande sacada desse grande volume que nós temos hoje, desse capitalismo acontecendo nas cidades, ok? E as cidades vivem principalmente desses serviços, ok? Vamos lá no quadro, meu diretor? Principalmente levado por essa outra palavra que eu vou grifar, vou até mudar de cor. Olha só, preste atenção, a globalização, ok? Megacidade, ela é caracterizada por um grupo de cidades incluído nesse novo conjunto de centros urbanos que tivessem um número de habitantes igual ou superior a 10 milhões.
Olha só, estamos falando que aqui a questão da globalização e a questão da cidade hoje. Mas nós temos uma característica de cidade chamada megacidade, de tão grandes que elas já são. E o número para ser uma megacidade tem que ser pelo menos 10 milhões de pessoas. Nos países subdesenvolvidos, as megacidades são forte polo de atração de população e tendem a ter seus problemas econômicos e sociais agravados. Ok? Beleza? Megacidades, país subdesenvolvido, é polo de atração. No entanto, vai ter problemas econômicos e sociais. Ok? Professor, que problemas são esses, professor? Problemas, por exemplo, é polo de atração? Cidade não tem estrutura. Ok? Não tem estrutura para aquela cidade crescer de uma forma ordenada. Vamos lá no quadro. E essas são as megacidades do mundo. Vejam só que nós temos megacidades aqui no Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro. E na América do Sul, o conjunto de São Paulo, Rio de Janeiro e Buenos Aires. Temos Los Angeles, Nova York, Cidade do México, Cairo, Bombai, Delhi, Jacarta, Xangai, Manila, Tóquio, Pequim e Moscou. E Cairo, lá no Egito, na África. Olha só o tanto de megacidades que a gente tem no mundo. Só que tem diferença entre elas, ok? Nós não podemos comparar, por exemplo, a megacidade de Nova York com a megacidade do Rio de Janeiro ou de Lagos, na África, ou Cidade do México. Vai ter diferença no sentido principalmente social, ok? Aquele problema que eu falei para vocês sobre você ter uma cidade crescendo de uma forma desordenada. Vai acontecer isso principalmente nos países subdesenvolvidos da África, da América Latina, do Sudeste Asiático, ok? Tá aí as megacidades dos países ricos e dos países pobres, em milhões de habitantes. Tóquio, 36 milhões de habitantes. Delhi, 22 milhões de habitantes. São Paulo, 20 milhões. Mumbai, 20 milhões. Cidade do México, 19 milhões. Então, ó, nessa imagem, nesse gráfico que vocês estão vendo aí, nesse texto, a gente consegue ver uma cidade, que é megacidade e é de país desenvolvido, Japão. Os outros são bem parecidos, com problemas bem parecidos de ordem social e econômica. Delhi na Índia, São Paulo no Brasil, Mumbai também na Índia, Cidade do México lá no México, que são países emergentes ou em desenvolvimento, ok? Bem, a intensidade desses fluxos migratórios para essa cidade de países pobres promove seu crescimento acelerado. Isso já sabemos. Acelera-se. O crescimento, no entanto, não tem planejamento. Não tem planejamento e nem atende às necessidades sociais e econômicas de parte considerável dessa população. Ok? Dessa forma, o crescimento de bairros residenciais sem saneamento, ó, esse texto aqui não é meu, tá? No entanto, olha só, fala aqui, né? O crescimento de bairros residenciais é favela. O que é a favelização dessas cidades? Sem saneamento, com habitações precárias, violência, poluição, um trânsito caótico, ineficiência de serviços sociais básicos e etc. Caracteriza as megacidades deste mundo subdesenvolvido. Tá aí. Essa imagem aí é uma imagem de uma megacidade, Mumbai, na Índia, mas poderia, por exemplo, colocar São Paulo, Rio de Janeiro, essa imagem poderia ser, e todo mundo ia acreditar que era, porque as características são muito parecidas. Ok?
ok? Esse contraste social e econômico, bem evidenciado nessa imagem, ela retrata as imagens de outra megacidade de país subdesenvolvido. Beleza? Em geral, a solução para seus problemas deve incluir, entre outras providências. Olha só, agora a gente vai falar de soluções, né? Investimento em saneamento básico. Investir em habitação popular. Política de reurbanização das favelas. Maior investimento em transporte público. Então, isso seriam soluções para essas megacidades que trazem consigo esse peso dessa desorganização, desse inchaço, dessa falta de planejamento. Ok? E mais, a gente poderia falar também sobre criação de espaços públicos para a cultura, para o lazer dessa população mais carente. Políticas públicas de controle de poluição do ar, dos rios e represas. A gente sabe também que essas cidades têm problema de poluição. Poderia até falar aqui também do solo. Solo que muitas vezes, quando estão contaminados, vai contaminar o lençol freático, a água que está no subsolo. Ok? Controle da ocupação do solo e dos mananciais de água. Investimento em educação pública que valorize a qualidade do ensino. Importante lembrar, apesar das dimensões de seus problemas, questões fundamentais distinguem as grandes cidades do mundo desenvolvido do subdesenvolvido, as condições socioeconômicas e a evolução histórica. Então, né, olha só, vocês lembram que lá no começo, chega aí meu diretor, lá no começo eu falei que a gente tem que dar uma ênfase, a gente não se perder na linha do tempo e do espaço, ok? Tempo e espaço. Você tem um espaço, uma cidade, ela, no tempo, como ela foi concebida? Qual é o contexto histórico daquele lugar? Como que as pessoas vivem? Como é que surgiu? Onde ela está? Vamos então fazer uma comparação aqui. Se eu estou falando de tempo e espaço, a gente pode pegar o espaço Nova York, ou Nova York, digamos assim. Nova York, tempo 1900. Geograficamente bem distante, Rio de Janeiro, também 1900. Como é que estava essa cidade nesse tempo? Quem habitava? Qual era a história daquele lugar? Como é que se concretizou e como se construiu aqueles lugares? Qual é a cultura daquele povo? Então, isso tudo vai também evidenciar o porquê a situação daquele lugar atualmente. Ok? Países da periferia, como os africanos, têm também esse problema de a gente ter que contextualizar de uma forma histórica eles. Ok? Como assim, professor? Saber que eles foram colônias de exploração, como o Brasil. Saber que, por exemplo, em Nova York, os Estados Unidos, foi uma colonização mais diferente do Brasil, que foi de povoamento, enquanto aqui foi de exploração. Então, esse contexto também a gente tem que entender, para a gente conseguir ter um melhor diagnóstico de um lugar. Beleza? Vamos lá no quadro. Professor, eu não tinha parado para pensar nisso. Pois é. Então, né? Aí você tem que sempre, anota aí essas duas palavras, não se perder no contexto do tempo e do espaço. O tempo é a questão da história, que vai nos evidenciar aquele espaço geográfico, como é que ele é e por que ele é daquele jeito. Ok? E a questão urbana influenciando o campo. Ao longo do processo de urbanização, a influência da cidade estendeu-se para o campo. Olha só. Energia elétrica, telecomunicações, TV, rádio, telefone e, em alguns casos, internet, integram atualmente os habitantes do campo e da cidade,
numa mesma rede de informação. Olha só que interessante isso aqui, hein? Vamos reler? Olha só. A energia elétrica. Você que está aí no campo, você pode ter energia elétrica. As telecomunicações, como TV, você pode ter TV aí no campo. Você pode... Rádio. Professor, rádio há muito tempo, exatamente. O rádio ele é mais antigo. Telefone. Telefone é uma coisa bem mais moderna. Ok? Internet, muito mais moderna. E ainda assim, muitos de vocês têm essas tecnologias no campo. Elas não são iguais em todos os lugares, ok? E faz com que os habitantes do campo e da cidade estejam numa mesma rede de informação. Como assim, professor, numa mesma rede de informação? Essa rede de informação que eu falo é a questão de você, por exemplo, estar conectado com o mundo, mesmo estando no campo. Você pode estar acessando a internet e você pode acessar um site do Senai, fazendo um curso. Você pode acessar o Google e fazer um curso do Google. Um curso que dá a mesma aula lá em Nova York. Olha só. Então, essa tecnologia chegando no campo, ela abre um leque de possibilidades muito mais interessantes do que se tivesse, por exemplo, só telefone. Ok? Vamos lá no quadro. Professor, então não tinha pensado nisso, professor. Aqui eu tenho internet, professor. Eu posso fazer um curso via internet, acessando uma universidade lá em Londres, lá em Tóquio. Então é uma coisa muito interessante. Beleza? Vamos lá. Olha só, imagens da tecnologia no campo. Tem muitos lugares que tem essa tecnologia. Tem outros que não tem. Tem outros lugares que tem ainda muito atraso. Tá? Depende da localidade onde você está, onde você estiver. Em algumas regiões onde se desenvolve a agropecuária moderna, os agricultores acompanham a cotação das mercadorias, insumos e produtos pela internet. Assistem ao mesmo tempo programa de TV, visto pelos mesmos moradores de cidades, e usam roupas semelhantes às dos habitantes urbanos que possuem o mesmo poder aquisitivo. Olha só, acabei de falar sobre isso, né? Dei um exemplo de uma universidade. Uma pessoa no campo pode ter acesso a um curso de drone, por exemplo. E esse curso de drone pode estar lá em São Paulo, Rio de Janeiro ou em Nova York. Vamos lá. A rede de cidades. As cidades estão ligadas entre si por uma estrutura de transportes e meios de comunicação, formando uma rede em que estabelecem fluxo de mercadorias, pessoas, capital e informação. Olha só que informação interessante, galera. Estamos falando de redes de cidades. Estão ligadas entre si. Quando a gente pensa em rede, vamos no sentido real do objeto rede. Rede de pesca, vamos lá. São fios conectados a pontos que dão um nó. Esses nós são as cidades ligadas por esse fio. Esse fio, estamos, obviamente que no campo das metáforas, pode ser a internet, pode ser a BR, pode ser a telefonia, pode ser o sinal de satélite. Está interligando, de alguma forma. Energia elétrica, muito bem, eu ouvi alguém falar aí, energia elétrica, boa, muito boa. Então é isso, essas são as redes. Tem que haver essa conectividade, essa comunicação, ok? Vamos lá no quadro, meu diretor. E, para intensificar essa rede de cidade, ela gera um fluxo muito grande de mercadorias, pessoas, capital e informações. Informações essas principalmente pelas telecomunicações e internet, ok? Estamos mostrando aí para você a região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, a gente tem várias regiões metropolitanas no mesmo
no mesmo espaço geográfico chamado Rio de Janeiro, que estão interligadas. Obviamente, toda essa área aqui tem rede de energia elétrica, tem rede de internet, tem rede de logística entre rodovias, ok? Todas elas estão interligadas, beleza? Esse exemplo que eu estou dando aqui pode ser em qualquer lugar do mundo, inclusive aqui em Rondônia, ok? Claro que não vamos falar que nós estamos numa grande região metropolitana, porque a gente não está inserido nesse contexto. No entanto, as redes aqui também acontecem. Temos uma ligação muito intensa com a nossa BR-364, não é isso? E todas as ROs que atravessam ela. Vamos lá. As relações entre elas são hierárquicas. Algumas exercem funções de comando, estando no topo da hierarquia urbana, como as metrópoles e as cidades globais, as quais irradiam e recebem grande parte desse fluxo. Olha só, a partir do avanço científico e tecnológico, a articulação entre as cidades se estreitou. Nós temos uma metrópole global, aí depois, essa hierarquia, vamos para uma metrópole nacional, uma metrópole regional, um centro regional, uma cidade local e uma vila. Olha que interessante. Muitos de nossos alunos estão numa vila, estão num vilarejo. Muitos de nossos alunos estão em distritos. Muitos de nossos alunos não estão na cidade. Quer dizer, aliás, né? A maioria não está na cidade. O máximo que a gente chega, está próximo, é a cidade local, para depois a gente chegar no centro regional. Estou dando exemplo de nós, alunos da mediação tecnológica, ok? Então, é mais ou menos assim que funciona uma hierarquia entre as cidades. Cidades e urbanização no mundo subdesenvolvido. Nas últimas décadas, o aumento da população urbana foi acelerado nos países subdesenvolvidos, mais que nos países desenvolvidos. Olha só que informação importante. Aumentou a população urbana nos países subdesenvolvidos, mais que nos países desenvolvidos. Aí a gente, para entender isso, a gente tem que entender uma série de fatores que, inclusive, passam pela questão da população urbana. Tem a questão do crescimento vegetativo, crescimento negativo, taxa de fertilidade, fecundidade, está tudo relacionado, ok? Onde nascem mais crianças, por exemplo? Nos países desenvolvidos ou subdesenvolvidos? Nascem mais crianças nos subdesenvolvidos, ok? Países desenvolvidos têm uma outra perspectiva, beleza? Esse fator é decorrente da migração em grande quantidade no curto intervalo de tempo da população do campo para a cidade. A mecanização das atividades agrícolas nos países subdesenvolvidos e o aumento das atividades econômicas dos setores secundário e terciário nas cidades contribuíram para o processo migratório. Olha só, mecanização da atividade agrícola. Quer dizer o quê? O homem vai ser expulso do campo nos países subdesenvolvidos. Aumento das atividades econômicas dos setores secundário e terciário também vai ser polo de atração desse processo migratório para as cidades, ok? A estrutura fundiária concentradora constitui um fator relevante dessa migração acelerada, pois reduziu a possibilidade do trabalhador permanecer no campo e cultivar a terra para o seu sustento. Aqui a gente está falando desse trabalhador, aquela pessoa simples, nós não estamos falando de empresas, ok? Nem o grande latifundiário. Esse sim, essas empresas, o agrobusiness principalmente, né, acaba por expulsar o trabalhador humilde do campo. E ele vem para onde? Para a cidade, causando o chamado êxodo rural. No mundo subdesenvolvido, grupos de países apresentam diferenças no que se refere à urbanização. Os maiores índices de população urbana nesse conjunto verificam-se na América Latina,
onde a média é em média, né? Onde em média entre 75% e 85% dos habitantes vivem nas cidades. Os mais baixos estão na África e na Ásia. Então a gente tem maior diferença aí entre, mesmo estando no mundo subdesenvolvido, a gente tem diferença de urbanização. Urbanização mais baixa na África e Ásia. A urbanização maior é na América Latina, entre o mundo subdesenvolvido. Ok? E a partir de 2008, a população urbana mundial ultrapassou a rural, atingindo 50,5%. Então, meus queridos, olha só, a tendência mundial é de cada vez mais o mundo ser urbano. E a questão rural, ser a população do campo ser cada vez também menor. Ok? Então, tem uma projeção para que até em 2050 já seja 69% da população mundial viver nas cidades. Ok? Olha só, esse gráfico ele é interessante porque mostra a África, a Ásia, a Europa, aqui ó, América Latina, América do Norte e Oceania, numa projeção até 2030. E o que diz o texto? Taxa de urbanização no mundo. Porcentagem da população residente em áreas urbanas por região entre 1950, já aconteceu, até 2030 ainda vai chegar. Ok? Olha só, vamos só dar um exemplo aqui da África, que é esse vermelhinho, o primeirinho. Ele, em 1950, não era tão urbanizado, não chegava nem a 20% de urbanização. Ele está projetado para 2030 a estar com mais de 50% da população da África vai estar nas cidades. E agora, o que esperar o futuro, né? Cidades ou países de um continente já pobre, e muitas pessoas vivendo na cidade. Como é que será isso? E hoje já temos um caos. Imagine como será no futuro isso. Beleza? Maiores concentrações, olha só, maiores concentrações urbanas de 1970 a 2020. População em milhões. Tóquio, primeiro lugar aí, ó, primeiro, em 1970 tinha 16 milhões de habitantes. 2020, 36 milhões. Mais que dobrou, né? O dobro seria 32. Então, no espaço de 7, 8, 9, 10, no espaço de mais ou menos poucas décadas, né? 30 anos, você vai ver aí que dobrou a população da cidade de Tóquio. Nova York, de 16 milhões, não tem ali o número dela, né? Mas a gente pode dizer que hoje é mais de 25 milhões também lá em Nova York. Xangai, na China, de 11 milhões. Então, a gente pode perceber aí, galera, que novamente a gente tem um número crescente da concentração de pessoas vivendo na área urbana. Olha só, Nova York era 16 milhões e hoje está em 19 milhões. Xangai, na China, estava com 11 milhões em 1970. Hoje são mais de 16 milhões. Japão, novamente, a região metropolitana de Osaka, lá no Japão, eram mais de 9 milhões. E também é um lugar que está crescendo muito, já tem mais de 15 milhões em Osaka. Ok? Cidade do México, eram 8 milhões de pessoas numa concentração urbana, que mais do que dobrou, já são mais de 20 milhões. Gente do céu, então a tendência da população mundial
é deixar o campo e viver nas cidades. Para que isso aconteça e para que isso ocorra de uma forma efetiva, contundente e equilibrada, seria interessante também que o campo, né, também se modernizasse, principalmente nessas regiões mais pobres do mundo. O que a gente vê é um cenário de cidades crescendo, principalmente agora falando dos países subdesenvolvidos, crescendo em situação caótica, principalmente na região da Ásia e da África, ok? No entanto, galera, o que a gente precisa entender nesse contexto de cidades e essa questão urbana no mundo é que a gente tem mundos muito diferentes, em tempos diferentes. A gente não pode comparar, por exemplo, Cairo, no Egito, com a região metropolitana de Paris. Obviamente tem todo o contexto histórico, já falei para vocês, e essas cidades elas vão demonstrar um nível de industrialização diferente, nível social diferente, nível econômico diferente. Isso a gente pode comparar com as cidades desenvolvidas, maiores cidades desenvolvidas, com as maiores cidades subdesenvolvidas. Vai dar essa discrepância dessa urbanização, com problemas urbanos muito mais intensificados nesses países subdesenvolvidos. Beleza? Daqui a pouco a gente volta para a nossa revisão. Tchau!